Viva! Bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, entrevista de economia que pode ouvir a esta hora na Renascença e está sempre disponível em podcast, no YouTube e no site da Renascença. Hoje vamos falar muito de legislação laboral e também das negociações que decorreram no âmbito da concertação social. Há até desenvolvimentos desta última semana que daremos particular atenção ao longo desta próxima hora. O nosso convidado representa o mundo empresarial, nascido em Paris no final da década de 60, ainda é mais francófono do que anglófilo. Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade de Évora, tem uma pós-graduação em Estatística e Sistemas de Informação na Universidade Nova de Lisboa. Gosta de negociar e debater, normalmente trata do que for necessário com diplomacia, mas quando se sente defraudado, corta a direito. Fez carreira nos setores das tecnologias, da construção civil, tendo passado por várias associações empresariais e hoje preside a uma das mais importantes. Homem com agenda difícil, tem como paixões o Benfica e o mergulho. Não sabemos se é homem de águas profundas, mas sabemos que nem sempre enfrenta marés fáceis. Nestes últimos anos tem com certeza sofrido bastante nos campos de futebol. Armindo Monteiro, o presidente da CIP, é o convidado deste Dúvidas Públicas, entrevista conduzida por Sandra Afonso. E por Arsénio Reis. Bem-vindo de novo ao Dúvidas Públicas. Muito obrigado. A UGT rejeitou por unanimidade a revisão da lei laboral. Esperava esta decisão depois dos entendimentos alcançados em negociação? É um prazer, antes de mais, estar aqui de novo convosco. Não esperava porque ao longo de 53 reuniões em que procuramos aproximar posições, nós não andámos a afastar-nos, andámos a aproximar-nos, porque a mesa junta aquilo que a rua separa. Este processo foi iniciado de forma tumultuosa, com proclamações de inimigos, com marcações de greves gerais, quando ainda mal se tinham lido as epígrafes das alterações. E esta alteração é uma alteração que exige conhecimento técnico. Eu estou à vontade para dizer porque eu não sou jurista e portanto, exige um conhecimento que não é apenas saber ler uma lei, é saber interpretá-la. E quando verificamos algumas das declarações que estão a ser feitas e foram feitas de forma categórica, eu recordo retrocesso civilizacional. Eu tenho alguma dificuldade em aceitar este adjetivo para uma lei que repõe aquilo que já existia em 2019 e em 2023. Portanto, um retrocesso civilizacional é algo que é um desequilíbrio total em relação à lei laboral. E se bem me lembro, depois dessas declarações, houve alterações que foram depois feitas à proposta inicial. Sandra Afonso, houve muitas alterações. Esta proposta que nós consensualizamos esta semana é bem diferente da proposta que foi apresentada inicialmente. Algumas das alterações eu até devo dizer que foram para um maior equilíbrio. É verdade, do diálogo surge o equilíbrio. Há pontos que nós, enquanto representantes dos empregadores, nós não temos a perspectiva dos trabalhadores e temos de ter a humildade para reconhecer isso. Mas também gostávamos que do outro lado fizesse exatamente o mesmo. Isso é o princípio da empatia, colocarmos no lugar do outro. E do lado dos sindicatos ou dos representantes dos trabalhadores, gostávamos também que percebessem que também não têm a perspectiva do empregador. E é desta parceria, desta vontade de compromisso é que pode resultar um acordo. Ora, ao fim de 53 reuniões, é emitido um comunicado como este que hoje foi apresentado pela UGT. Eu fiquei preocupado. E fiquei preocupado porquê? Primeiro, porque tem questões que não correspondem àquilo que é a última versão. Ou seja, fiquei preocupado por ver que no resultado, no seguimento de uma reunião... Estes pontos que aqui são apresentados não correspondem... Não. Por exemplo, a duração dos contratos que aí são mencionados, e o documento fala a manutenção do aumento da duração dos contratos a termo. Desculpe, não é verdade? Na última versão, isso caiu. Portanto, a proposta era não alterar a duração dos contratos. Portanto, se estamos numa negociação séria, então nós temos que ser muito claros. Como nós não conhecemos o documento final, pode-nos dar outros exemplos daquilo que a UGT
considerava ser algo de fundamental em termos na perspectiva dos trabalhadores. Sim. E que caíram ou que ficaram. O banco de horas individual caiu ou ficou? Nós não conhecemos o documento, não é? Exatamente. O banco de horas individual foi retirado nessa formulação inicial e foi transformado num acordo de horas por acordo, num banco de horas por acordo e um banco de horas grupal. Significa estabelecer um referendo e só mediante o referendo é que ele se aplica no banco de horas grupal. Isto foi porquê? Não foi por vontade das confederações patronais. Foi para atender às exigências da UGT. É muito difícil, por isso, interpretar este documento à luz destas alterações. Você acha que a UGT não tinha, digamos, motivos para dizer este não que acaba de dizer? Para rejeitar um acordo. A UGT, e eu digo isto com a prudência e o cuidado que me merece um parceiro social. A UGT faz parte do movimento sindical do meu país e contribuiu para a conquista de direitos importantes na relação de trabalho. E, portanto, eu tenho que ter sempre presente que estou a falar de um parceiro que merece respeito. E é nesse sentido que, enquanto Presidente da Confederação Empresarial, eu quero continuar a ter respeito pelo UGT, porque é importante nós não lidarmos com movimentos inorgânicos. Precisamos de lidar com movimentos orgânicos e a UGT é um movimento orgânico. Aquilo que se espera de uma negociação é uma clarificação e uma clareza nos propósitos, nos princípios e na informação pública. E aquilo que me preocupa é que não vi até ao momento uma vontade de ser completamente transparente mesmo em relação aos pontos que mais inquietaram a opinião pública. E eu dou um exemplo. Quando eu li pela primeira vez a epígrafe daquele artigo que diz assim: no seguimento de um despedimento ilícito, promover a não reintegração, eu parei e disse: o que é que está aqui? Isto parece um bar aberto para o despedimento. Mas como não sou jurista e tenho a prudência de ir perguntar a quem sabe o que é que isso significa, e explicaram-me: olha, isto pode haver um despedimento que não é um despedimento injusto. No caso de assédio sexual, de violação, por exemplo, casos graves, assédio moral, assédio sexual, não é ilícito despedir. Ou melhor, é ilícito despedir. Não se pode despedir por esses motivos. E pode não se provar. Certo, pode-se abrir um processo disciplinar, pode-se abrir no um final processo do processo conduzir ao despedimento, exatamente. Mas não é uma coisa imediata, obviamente. Mas criou, junto da empresa, uma relação de trabalho absolutamente tóxica para o próprio e para todos os outros, que em muitos casos pode, inclusivamente, pôr em risco a vida das pessoas naquele espaço, não a vida, a tranquilidade, não quero ser dramático, a tranquilidade laboral. Hoje a lei permite, portanto isto não é uma novidade, hoje a lei permite, se o empregador apresentar o caso a um tribunal do trabalho, que o juiz concorda que há perigo para a continuação daquela relação laboral, então pode optar por a empresa indemnizar o trabalhador ao invés de o reintegrar. Isto hoje já existe. Existem que circunstâncias para... Mas o trabalhador tem que estar de acordo com isso, não é? Não. Decisão do empregador. Não é decisão do empregador. Decisão do tribunal. Não. Okay. É o tribunal que decide. O empregador não decide. É o tribunal que tem que decidir. Se essa for a decisão do tribunal, mas já é só possível. pode decidir isso até nas microempresas. Ou seja, nas empresas até 10 trabalhadores. Eu pergunto, então o juiz pode decidir numa empresa até 10 trabalhadores. Se a empresa tiver 11 trabalhadores, já não é perigo? Já não há problema? É disso que estamos a falar. Alargar a todas as empresas. Aquilo que está na proposta de lei é alargar a todas as empresas. Sabe o que é que nós consensualizamos? Mais uma vez, para ir de encontro à vontade da UGT. Nós não podemos aceitar que isso seja para todas as empresas. Então consensualizamos. Muito bem. Então vamos deixar as grandes empresas de fora. Porquê? Porque as grandes empresas, como têm vários departamentos, supõe-se que
tem vários departamentos, várias localizações geográficas. Olha, é possível, digamos, gerir a situação. Foi esse o entendimento. E aceitámos deixar então as grandes empresas de fora e alargar apenas às PMEs. Isto é um bar aberto do despedimento? Não. É dizer aquilo que está a acontecer em toda a Europa. Todos os países têm este princípio. Numa situação destas, a opção é a indemnização, não é a reintegração. E muitas vezes é o próprio trabalhador que não quer ser reintegrado. Ele muitas vezes quer ser reintegrado para quê? Para exigir e ter poder negocial. Então, se é para ter poder negocial, então determine-se logo que a indemnização deve aumentar nesse caso. E foi isso que o projeto de lei já contempla. É subir até 60 dias, e isso já é uma situação bem diferente. Então, posso lhe perguntar, é que se falou muito durante estas negociações em linhas vermelhas e traves mestras. Essa dificultou muito. Esse tipo de adjetivação, linhas vermelhas, traves mestras, eu não consigo compreender. Um processo negocial onde a priori se definem limites tão inultrapassáveis. Uma negociação, naturalmente, que cada um tem os seus princípios e o seu ponto de vista. Olha, o da CIP era muito simples. Nós não queremos alterações nem iníquas, nem inócuas. Ou seja, não queremos alterações que sejam um desequilíbrio das relações, mas também não queremos fazer de faz de conta. Não queremos fazer alterações. Olha, uma grande conquista, muito bem. Agora, em vez de publicarmos na parede os horários de trabalho, pode-se publicar na internet. Grande conquista. Não é. Nós preferimos alterações que sejam alterações que façam sentido no equilíbrio. Nós estamos no século XXI. Uma das grandes pontos que se pôs em grande discussão foi o quê? A terceirização de serviço, o chamado outsourcing. Também uma questão polémica. Um princípio de gestão, mas vamos ver porque é que é polémica. Vamos ver. Um princípio de especialização das empresas. A Rádio Renascença é especializada em segurança? Não. Seguramente, se nós chegarmos ali à entrada, vamos ter uma empresa que presta segurança. É especializada em fornecer refeições? Não. Seguramente que tem catering fornecido por terceiros. E é assim que deve ser. Qualquer empresa que se especialize naquilo que sabe fazer, concentre-se nisso. Isto é tão velho como o Sr. Peter Drucker. O Peter Drucker é considerado o pai da gestão moderna. E o que ele diz é exatamente isto. Do what you do the best, outsource the rest. Concentre-se naquilo que é o seu core, sabe fazer melhor, e o resto deixa quem sabe fazer. Qual é o argumento dos sindicatos? É que isso vai poupar dinheiro às empresas. Isto é aceitável? O outsourcing estava no último documento ou não estava? Estava na modalidade que os sindicatos queriam, que era apenas e só para as atividades não core. Não essenciais. Ou seja, aquilo que é a atividade principal da empresa não é possível. Aquilo que não é a atividade principal da empresa. Portanto, aqui chegaram a um entendimento. Sim, sabe que isto é importante dizer. Antes as empresas tinham naturalmente o serviço de refeição dentro das empresas. Tinham os cozinheiros, tinham... Alguém hoje é pior servido por ter uma refeição que é fornecida por uma empresa de catering? Eu acho que não. Então, vou recuperar a minha pergunta. No fundo, o que eu queria saber é se as tais linhas vermelhas ou as traves mestras se mantinham no acordo final, na proposta final. Eu, na realidade, perdi de noção o que são as linhas vermelhas e as traves mestras, porque eu não vi nenhuma linha vermelha nem nenhuma trave mestra, a não ser um discurso um bocado panfletário. Aquilo que vi contra a precariedade, contra a diminuição dos direitos da maternidade e da paternidade e o direito à greve e tudo mais. Mas alguém criticou o direito à greve. O direito à greve mantém-se intacto. O que se diz é, na situação de serviços mínimos... Olha, hoje, por exemplo, estamos com um serviço de greve no metro. Sem serviços Mais uma vez, o Tribunal optou por não decretar serviços mínimos. A alteração que está a ser proposta é o Tribunal tem que decretar serviços mínimos. Isto é grande afronta ao direito à greve? Mas já se percebeu que há situações em que não é possível, não são possíveis serviços mínimos porque não há pessoas a trabalhar em número suficiente para garantir esses serviços mínimos. Mas é por isso é que deve haver serviços mínimos. Num hospital é aceitável que não haja serviços mínimos?
É aceitável que alguém não... Eu aqui não quero ser dramático, mas é preciso dizê-lo. Alguém que tenha corra o risco de morrer porque não havia serviços. Mas, Armindo Monteiro, O direito à greve é um direito absoluto. deixe-me só perguntar-lhe ao contrário, mas então... A segurança, a polícia, os terá bombeiros... havido precipitação em terminar as negociações nesta última reunião? Precipitação da parte do Governo, uma vez que a UGT está até disponível para continuar a negociar. Portanto, terá havido precipitação do Governo ao encerrar naquele momento as negociações? Não, eu acho que tem havido, sobretudo, muita paciência do Governo e das confederações empresariais. E tem havido porque, do outro lado, temos um único interlocutor que se sentiu empoderado com as declarações do Sr. Presidente da República. Eu creio que as declarações do Sr. Presidente da República, nós interpretamos as declarações do Sr. Presidente da República no sentido de dizer, apelando à responsabilidade dos parceiros sociais, apelando ao esforço de compromisso, apelando a que encontrem uma solução em concertação social. E foi assim que nós entendemos as palavras do Sr. Presidente da República. Na altura não era, foi em campanha eleitoral, mas foi assim que disse. Ora, se a UGT também entendeu desta maneira, creio eu, entendeu bem. Se entendeu de uma maneira que é, bom, se nós não quisermos não há acordo, porque... E tão simplesmente isto. Porque o Presidente da República não vai viabilizar... Não vai viabilizar nenhuma lei que não tenha o nosso acordo. Então isto é um mandato extensivo. Isto em bom português chama-se considerar-se com a faca e o queijo na mão. Peço desculpa pela falta de uma expressão mais coloquial, mas eu creio que não foi isso que o Sr. Presidente da República significou, não foi dar todo o poder à UGT. O Sr. Presidente da República... Mas acha que foi isso que a UGT entendeu? Às vezes parece-me que as posições duras que toma são posições de connosco há acordo, sem a nossa vontade não há acordo. Isso não é uma posição negocial de compromisso. Isso é uma posição negocial de força. E a posição negocial de força é do tempo da Revolução Industrial, em que era preciso o confronto, a luta de classes. Nós hoje não estamos nesse momento de luta de classes. Hoje estamos num momento de construção, de cooperação. Porquê? Nós estamos em pleno emprego. No meio deste processo também houve uma greve geral que teve muita força nas ruas. Não teve. Desculpe contrariá-la. Eu não quero contrariá-la, mas nós hoje já temos a realidade dos números. Porquê? Porque o salário, quando é processado pelas empresas, tem que identificar as situações, se houve falta, e se houve falta, porque foi, se foi por greve, pelo que foi. E confirma aquilo que nós já suspeitávamos. Foi uma greve da função pública. E isto é caricato, porque este Código do Trabalho não se aplica à função pública. Portanto, isto é muito caricato. São, precisamente, quem é regido por um código diferente, que precisamente faz greve e tem mais disponibilidade para fazer greve contra uma alteração então que laboral. esta posição do UGT não representa os trabalhadores? Se me disser na posição dos privados, não. Porque aquilo que nós verificamos foi que, de facto, ela foi pouco expressiva. Nós estamos a falar de 5 milhões e 300 mil trabalhadores e aquilo que são as nossas leituras não vão além de 400 mil. Ora, não posso considerar que ela foi ruidosa, foi, e até parece-me que é excessivamente ruidosa, mesmo para interesses dos próprios sindicatos. Todos nos recordamos daquelas cenas lamentáveis no final da noite junto à escadaria da Assembleia da República. Com certeza que não há nenhum sindicato, menos ainda a UGT, que é uma central responsável, que se identifique com o que aconteceu. Portanto, nós não podemos confundir este ato ruidoso com uma manifestação contra. Deixe-me então, na sequência disso, para fazer-lhe uma outra pergunta, que é, tendo em conta que eu acho pouco admissível que a UGT tenha estado nestas negociações fazendo birra, passa a expressão, como é que consegue entender a posição da UGT? Eu creio que a UGT tem várias UGTs dentro de si própria. Eu naturalmente não estou lá e, portanto, o que estou a falar é meramente especulativo. Mas aquilo que noto também na minha casa, que é a CIP. A CIP somos um conjunto de associações de setores diferentes e que também temos várias CIPs dentro da CIP. Até com problemas diferentes, Com problemas diferentes e até antagónicos.
os problemas que tem a distribuição, ou tem o agroindustrial, ou tem a logística, são diferentes e até conflituantes. É natural. O que é que então resulta da posição da CIP? Uma procura de consenso, uma procura de equilíbrio, de construção de equilíbrio, sabendo que quando vamos para uma base negocial nós temos que levar uma posição consensual. Porque se não levarmos uma posição consensual, bom, não vamos ter capacidade de negociar, porque se não estivermos mandatados, bom, naturalmente que se eu apresentar uma proposta enquanto presidente da CIP e ela for rejeitada pela minha direção, eu só tenho duas alternativas. Tenho que naturalmente subscrever aquilo que a direção manda e eu naturalmente tenho que me demitir de imediato, porque estou contra. A minha leitura está completamente ao arrepio. Ora, haveria uma dissonância. Diz que há várias UGTs, que o GT é que impediu um acordo. Eu não sei dizer, porque não estou lá. Verifico é que há setores mais ruidosos e há setores mais construtivos. Mas liga estes setores a partidos ou a áreas de produtividade? Eu não quero fazer uma ligação a partidos, é natural que ela seja feita, mas aqui refiro mais a setores económicos. Há setores que são muito ruidosos, que já representam muito pouco. Pode dar um exemplo, só para as pessoas Antes o que é que parava o país? Os transportes. Hoje ainda continua a parar, mas já não para o país. Assim, o metro ainda para o país, mas já não para. Hoje os autocarros funcionaram. Aqui há alguns anos atrás, seguramente com uma greve do metro, também estaria uma greve da Carris, também estaria uma greve da CP, também estaria tudo articulado e, por isso mesmo, o país parava. Ou seja, muitas vezes a capacidade é de provocar dano e não é representativo daquilo que é a economia do país, no sentido de impedir, muitas vezes impede-se que muitos trabalhem, mas é porque se impede que trabalhem, não é que não queiram trabalhar. Veja-se todas as pessoas que hoje foram prejudicadas pela greve do metro, mas que ainda assim encontraram outras formas de transporte e que se dirigiram ao trabalho. Uhum. Exatamente. Queria, tendo em conta tudo o que tens estado a dizer também, e voltando um bocadinho atrás na nossa conversa, porque o GT admite que pode continuar a negociar, e o Governo há pouco, no final do Conselho de Ministros, se não estou em erro, veio dizer estar disponível para negociar, ainda que não tenha dado pormenores porque não conhece em concreto a resposta da UGT. O que eu lhe pergunto é, do lado das confederações patronais, se há também disponibilidade para voltar às negociações. Total. Nós não fazemos birras. Nós um parceiro social não tem humores. Um parceiro social tem que ter a responsabilidade, enquanto parceiro social. E isso é mais de direitos ou de obrigações. Na nossa perspectiva é de obrigações. Enquanto parceiro social, nós temos a obrigação de corresponder a uma tentativa de diálogo e de consenso. Nós somos sempre pela inutilidade, ou seja, fugimos à inutilidade. O tempo é precioso para todos. E, portanto, se sentimos que há algo que é inútil, então não aderimos. Mas implicitamente o Armindo Monteiro admite então que ainda há coisas que podem ser negociadas. Há sempre coisas que podem ser negociadas. Eu penso que até diria mais. O principal, porventura, não foi negociado. E o principal é o quê? Como é que nós construímos forma das empresas pagarem melhores salários? Como é que construímos forma das pessoas terem mais equilíbrio entre a vida familiar e o trabalho? Uma medida como é o banco de horas. O banco de horas serve para quê? Exatamente para conciliar trabalho com família e interesses pessoais. Os sindicatos são contra? São. Porquê? Porque dizem que isso impede receber horas extras. Então, mas se nós estamos a falar de uma medida que não tem a ver com salário, tem a ver com criar espaço para o trabalhador cuidar de si e dos seus interesses e da família, e diz assim, olha, o Sr. Joaquim, amanhã não venho, mas não há problema, já combinei com o Manuel e eu compenso na próxima semana. Isto é um banco de horas. Mas já disse que no banco de horas chegaram a entendimento. É aquilo que mais se aplica numa empresa.
chegámos ao entendimento, mas com o Banco Banco de Operações Grupal. Banco Grupal. Que é esta vontade de tudo ser coletivo. A ideia de individual. Hoje eu tive o cuidado de ouvir as declarações da UGT. E o grande ponto contra era não podemos deixar o trabalhador negociar individualmente porque ele está numa posição de fragilidade perante o patrão. Primeiro, é sempre desagradável esta palavra do patrão, porque estamos a falar de empresas que a maioria são 3 ou 4 trabalhadores. O grosso das nossas empresas. Reconhece que nem todos têm a mesma capacidade negocial. Eu reconheço, claro, porque é uma questão elementar, mas essa capacidade negocial não deve ser geral, tal como eu reconheço que, de facto, há situações em que não tem capacidade negocial. Óbvio, mas não se pode generalizar. Então agora dos 5 milhões e 300 mil trabalhadores, todos vivem em aflição perante... Era o que faltava. Nós hoje estamos no pleno emprego. Hoje há muitos empregadores que não têm trabalhadores e que ficam muito preocupados que amanhã não venham. Mas disse... Sabe que os ativos de uma empresa, desculpe, os ativos da empresa todos os dias saem da empresa. Os principais ativos todos os dias saem da empresa. E o empresário fica a desejar que no dia seguinte regressem. Têm pernas, saem. Desde que garanta as Os ativos condições, são as pessoas. Eles não se vão embora. Não, mas as disse... pessoas podem garantir. A questão é que hoje a mobilidade é uma mobilidade muito forte. E muitas vezes, olha, não é muitas vezes por dinheiro. Nós ainda temos a ideia que é tudo por uma questão de dinheiro. E achamos que é tudo uma questão de dinheiro. Não é. Pergunte-se à geração dos nossos filhos, claro que o dinheiro é importante, não estamos líricos, mas é importante outras questões. Mas o dinheiro é importante. Projetos, formação, trabalho híbrido, condições, tudo isto é importante. Mas o dinheiro também é importante, claro, e disse que faltou discutir uma questão importante, que é o salário. Mas a própria CIP anunciou que um plano de rendimentos para discutir depois de fechada a negociação. Porque é isso que é importante. A reforma laboral. Claro, nós temos salários abaixo da média europeia. E disse assim, então aumente-se. Não, isso parece que depende da boa ou má vontade do empresário. Não. Hoje, um posto de trabalho custa em Portugal 1.400 euros. Mas este plano não podia ter ajudado nas negociações? Deixa-me só concluir esse ponto. Hoje é preciso dizer isto. Com o salário mínimo, cada posto de trabalho custa 1.490 euros. Como é que se faz estas contas? É muito fácil. Pega-se no salário mínimo, some-se o custo da Segurança Social, divida-se, multiplica-se por 14 e divida-se por 11, que são os 11 meses trabalhados. E chegamos a este valor. E a pergunta é assim... Hoje todos os postos de trabalho produzem 1.400 euros por mês, 1.490 euros por mês. A resposta é não. E por isso a pergunta é, então como é que se aumenta esse salário se aquilo que resulta da produção não atinge isso? Há várias soluções. Pode ser os empresários se organizem melhor, que sejam mais criativos. Estamos a falar de restaurantes, pastelarias, oficinas, cafés... Diga algumas soluções. As soluções é estas. Baixar o custo sobre o trabalho. IRS? Baixar o custo sobre o trabalho, o IRS. Baixar a segurança social. Mesmo, ainda hoje saiu um relatório, com certeza que na Renascença tiveram, que apela... Da OCDE. Da OCDE, que apela a que, sobretudo nos mais baixos rendimentos, que não haja tanta carga fiscal. Nós somos um país pobre com impostos de rico. Nós temos taxas elevadíssimas de IRS para níveis de rendimento baixo. Pode dizer assim, não, mas as taxas são iguais às que são no resto da Europa. Sim, mas os escalões, enquanto que aqui o escalão máximo é a partir de 80 mil euros, no resto da Europa, se calhar, em contra países, se calhar não, estou a dizer que sim, a partir de 240 mil, a partir de 300 mil euros. Estas são medidas, no fundo, para o governo e para os empresários. O que é que os empresários podem fazer? Os empresários podem fazer muita coisa. Os empresários não estão neste momento a tentar encontrar formas de tornar modelos mais sofisticados, com mais escala e mais rentabilidade. E para isso é preciso investir muito, é preciso investir, e o investimento não é uma palavra vã, seja investimento público, seja investimento privado. Então porquê é que não se investe? Compara-se sempre, mas no Luxemburgo
no Luxemburgo, e são quase todos portugueses, é assim que normalmente a discussão de café acontece, no Luxemburgo são quase todos portugueses e têm o salário que é o salário mais alto. É verdade, da Europa. E sabem porquê? Porque a produtividade de hora no Luxemburgo é de 111 euros. Qual é que é a produtividade em Portugal? 28. Então há uma diferença entre 111 e 28. Os sindicatos contestam esses 28, não é? Pois, mas o INE, quer dizer, aqui não são dados fabricados na CIP, são dados do INE. Oficiais. São dados oficiais, portanto não vale a pena estarmos a discutir. Isso dá para uma longa discussão, porque se o trabalhador português em Portugal só produz isso e o trabalhador português no Luxemburgo é isso mesmo. Produz 4 vezes mais Ora, ou 3 vezes mais. Vamos ver as razões. Então a culpa é de quem? É dos empresários? Estão mal geridos os trabalhadores? Vamos ver as razões, que é uma boa razão. Se eu tiver um mesmo português no Luxemburgo, numa linha de montagem ele é muito mais produtivo, toda sofisticada, toda... claro que é mais produtivo. Ele, se calhar, numa linha de montagem está a fazer o trabalho de 100. Em Portugal temos 100 a fazer o mesmo. E, portanto, a produtividade é completamente diferente. Então, o que é que temos que fazer? Aumentar o investimento em Portugal. E o investimento em Portugal, qual é que é a taxa de imposto? Qual é que é a dificuldade para criar linhas de montagem? Quanto tempo demora a criar uma linha de montagem? Sabe que outro dia uma multinacional desistiu do investimento porque queria alargar uma linha de montagem e disseram que o prazo, no mínimo 8 meses. Naturalmente que não montou em Espanha. Porquê? Porque naturalmente tempo é dinheiro e uma oportunidade não se perde. Portanto, se nós quisermos ir às causas, as causas estão bem identificadas. Se nós quisermos apenas ter esta ideia, bom, os salários são baixos, os empresários não querem aumentá-los. Não. Crie-se formas de anular aquilo que chamamos, até eufemisticamente, os custos de contexto. Nós chamamos custos de contexto. Pronto, os custos de contexto. É tipo qualquer coisa... É uma palavra bonita para... Bonita para dizer não se pode mudar nada. Não pode-se mudar muita coisa. E para falar de uma carga burocrática brutal, é que se junta depois... Exato. E isso só nos diz respeito a nós. A culpa é de nós. Como país, naturalmente. Enquanto país. Temos muito esta ideia de que os problemas são as tarifas Trump, as tarifas da administração Trump, são os custos energéticos, e tudo isso é bem verdade. E sobre isso nós podemos fazer pouco. Qual é a nossa capacidade para interferirmos no decurso de uma guerra que está a acontecer no Estreito de Hormuz? Qual é a nossa capacidade para interferirmos numa discussão sobre as tarifas que a administração Trump impõe à Europa e a Portugal? Nenhuma ou quase nenhuma. Mas há muitas variáveis que dependem só de nós. Porquê é que não nos concentramos nessas? Porquê é que nós estamos sempre à procura de explicações? Do governo quando levanta essas questões, nomeadamente nestas reuniões que têm tido ultimamente e que eu imagino que quando fala de um plano de rendimentos, também nesse plano onde estar incluídas algumas das questões. E era exatamente a pergunta que há bocado estava a ser feita então não era a altura de discutirmos os rendimentos? E é este plano que nós queríamos apresentar. Quer dizer, assim, vamos fazer um compromisso. Nós temos salários abaixo da média europeia, mas também temos produtividade abaixo da média europeia. Vamos fazer um compromisso, vamos fazer um pacto. O pacto vamos procurar pôr os salários a nível da média, isso significa que sermos cerca de 30%, e vamos pôr a produtividade a nível da média também. Isso significa que sermos cerca de 35%. Neste seu plano, o salário mínimo sobe para os 1.600 euros? Esse valor que foi o Sr. Primeiro-Ministro que o lançou, a única confederação, não vi nenhum sindicato a apoiar essa medida. A única confederação que disse, vamos discutir, fomos nós. E quando é que acha que conseguimos atingir estes 1.600 euros? Se nós não nos sentarmos e definirmos um plano, nunca. É tão simples quanto isso. Porquê? Porque isso não é de estalar os dedos, não é por magia que acontece. Temos que conquistar determinadas situações para que isso seja possível. É possível? É possível. Para quando? Em quanto tempo? Depende de quanto formos ambiciosos no objetivo. Custa. É demorado? Então devíamos começar o mais rapidamente possível. Deixa-me só voltar à minha pergunta. Mas consegue antecipar uma data execuível? Se me disser se podemos começar hoje a implementar determinadas medidas, eu digo sim. Portanto, se nós conseguirmos começar a implementar medidas, é possível. Se começasse este ano? Se começar este ano a fazer alterações em 3 pilares, 3, não é preciso 20, 3. Simplificação administrativa. E aqui a maior parte da simplificação administrativa, isto está tudo no poder do Estado.
que já está, no fundo, em execução na pasta do Ministério da Reforma. Com certeza, e depositamos muita esperança nisso. Mas há outras Mas já simplificações. tem dados concretos? Deixe-me fazer esse parênteses. Mas há outras simplificações e para irmos aos dados concretos. É compreensível que uma empresa, só esta ideia, uma empresa gaste mais a organizar a contabilidade que a pagar o IRC? Ou seja, o custo de ter uma contabilidade organizada é superior àquilo que depois resulta de receita, de pagamento ao Estado. Isto é admissível? Não, não é admissível. Então porquê é que andamos aos papéis? Porquê é que se obriga uma empresa a andar aos papéis, a andar a organizar uma contabilidade e depois no final... Andar aos papéis é uma boa expressão. O que lhe perguntava há pouco é mesmo, e o governo é... Exatamente, aqui é em rigor. Mas e o governo é sensível por este degredo pelo qual passam as empresas em Portugal? O governo tem justificado uma razão que é não ter maioria no Parlamento para implementar determinadas medidas. Nós achamos que é preciso explicar aos portugueses a justeza das alterações que estamos a propor. E há algumas que mexem na vida das pessoas. Um exemplo. Eu gosto de dar exemplos, que é para não falarmos assim em teoria. Questão das reformas. Nós estamos a criar uma nova geração de pobres, que é precisamente aqueles que se reformam com baixas pensões e que, por força das conquistas de saúde, vão viver mais tempo, mas se não houver rendimento, vão viver pior. Isto qualquer governo deveria ter a obrigação de alertar os cidadãos, dizer assim, isto assim, vamos contra a parede. E pode-se dizer, mas agora a Segurança Social está a atingir recordes. Sim, mas estamos apenas a contabilizar a receita. Como nós estamos em pleno emprego, como tivemos cerca de 1 milhão de imigrantes que entraram nas contribuições e estão na fase de contribuir, sim, esse tem sido o não estão na segredo fase de receber pensão, porque este milhão é também mais 1 milhão que vai receber pensão. Mas agora estamos como nos primeiros dias do mês. Acabamos de receber o salário e só pensamos nisso. Aqui, nós estamos neste momento numa fase de receber contribuições. Não estamos a contabilizar as obrigações que estamos a contrair com estes trabalhadores que, mesmo sendo estrangeiros, têm direito. E, naturalmente, que devem ter, se contribuem, devem ter direito a uma pensão. E a pergunta é, então, já informámos os portugueses que podem, se nada for feito, ter uma taxa de substituição de 38%. É isso que diz, também, mais uma vez, não é um documento da CIP. A Comissão Europeia. Ora, muito bem. Na Renascença estão sempre up-to-date. É exatamente da Comissão Europeia. O Aging Report estabelece exatamente isso. Mas eu voltava um bocadinho atrás a perguntar-lhe se as medidas começarem a ser implementadas este ano, quando é que podemos chegar a um salário mínimo de 1.600 euros? Nós estamos a subir, fizemos um compromisso de subir 20% nos salários mínimos, por decreto. Isso significa que se nós subirmos nesse período 20% da nossa produtividade, estamos em equilíbrio. Significa que se nós conseguirmos estabelecer um plano para atingir a tal média de produtividade, nós conseguimos atingir a média de salários. Em que prazo? Depende da ambição. Um período que seja realista para chegarmos lá. Sim, 4, 5 anos é possível chegar lá de uma forma realista. Porquê? Pelo histórico. Porque nós, nestes últimos anos, nós conseguimos fazer este esforço. 2031. Nós conseguimos fazer este esforço. Agora, se nós nos entretermos como estamos a fazer com o Código do Trabalho, em que levamos 9 meses para fazer uma transformação, se nós não olharmos aos tais custos de contexto que estamos aqui a falar, se não olharmos à questão das regras do IRC e do IRS e da Segurança Social, aí vai ser difícil. E era preciso que este rendimento seja já para precisamente preparar todos os portugueses ou cá residentes para terem uma vida digna na altura em que já não estão a trabalhar. Mas lanço uma pergunta. Hoje, por exemplo, como é que se pode aumentar os rendimentos? Fazer trabalho extra. Alguém tem interesse em fazer trabalho extra com as atuais regras de tributação? Não. Aplica-se aquela regra que é trabalhar para aquecer. Porquê? Eu trabalho mais 1 hora, ou mais 2, ou mais 3, subo de escalão. Ao subir de escalão, já passo a tributar num nível que
se calhar estou a trabalhar para aquecer, se calhar não A compensa. solução seria o banco de horas individual. Não, o banco de horas não é para isso. O banco de horas é para conciliar trabalho e vida pessoal. Aqui não. Aqui é para fazer trabalho extra. É para dizer assim, muito bem. Isso estava contemplado na reforma laboral. O trabalho extra é algo que é importante que exista de uma forma sistemática. Hoje é muito difícil encontrar em empresas que digam assim, olha, eu preciso que trabalhe mais. Não é para compensar, porque eu não quero que compense. Ou seja, essa do trabalho individual não é para compensar. Aqui não, aqui, olha, eu tenho tanto trabalho que eu preciso de trabalho sempre mais. Ora, uma das medidas que foi introduzido na alteração é que estas horas extras possam ir até 300. Ou seja, estamos a criar uma medida para que o trabalhador que quiser poder fazer num ano 300 horas. Neste momento não é possível. Neste momento, se o trabalhador quiser trabalhar, não pode. E isso não tem a ver com o banco de horas. Isto tem a ver com trabalho extra que naturalmente é remunerado e é bem remunerado, aquela questão dos 50%, dos 75%, dos 100%. E é importante que este trabalho extra, que resulta do esforço individual, também tenha uma menor carga fiscal. Porque, afinal, é o esforço individual. Para fechar... Não é o Estado que está ali ao lado no esforço e que, por isso, deve também ser recompensado por esse trabalho, porque o Estado está sempre lá e não pode ser. Entendemos que não Para deve ser. fechar a questão laboral, até porque queremos ir à energia, já disse que está disponível, a CIP está disponível para continuar a negociar. Acha que é uma precipitação o Governo levar já um projeto de lei ao Parlamento, mesmo sem o acordo dos sindicatos? Eu não diria que é uma precipitação. Eu aqui diria o que é que a UGT pretende. Ou seja, a UGT quer continuar a negociar o quê? Quer recomeçar todos os artigos? Quer agora é que é para valer? Ou seja, o que andámos a fazer não valeu a pena e agora é que é para valer? Ou quer afinar uma ou outra medida que, por alguma razão, entende que há margem? Se for a primeira, eu diria não vale a pena. Se for a segunda, com certeza. Se há alguma questão que é preciso ainda dirimir para ser melhor, por que não? Nós eu volto a dizer, nós não temos que ter humores nesta questão. Uma negociação é algo que, sobretudo, deveria ter 3 coisas. Ambição, compromisso. Mas para haver ambição e compromisso tem que haver uma terceira, que normalmente não há. Confiança. Não se pode estabelecer acordos, compromissos, ambição, se não houver confiança. E, portanto, o primeiro ponto que nós agora queremos esclarecer é este comunicado em que fala da manutenção, da aumento de duração dos contratos, e isto quer dizer concretamente o quê? Mas isso indicia que acredita pouco num possível acordo. Eu acredito que é possível um acordo. Eu sou empresário, e o empresário, por natureza, é otimista. Às vezes até irritantemente otimista. E isso, naturalmente, que devo acreditar, até que tenha evidências que manifestamente estão em sentido contrário. Mas não seremos nós, nunca seremos nós a deitar a toalha ao chão. Uma proposta de lei que chega ao Parlamento sem acordo, que é o que existe neste momento, não é? Tem possibilidade de ser viabilizada pelos partidos? Olha, o que me preocupa nesse ponto é o seguinte... E chegar ao Presidente da República? O que me preocupa é o seguinte, para a CIP, para a Confederação que aqui represento, um trabalhador é um trabalhador. Tem direitos, tem obrigações, há bons trabalhadores, há maus trabalhadores, mas são trabalhadores. Para um sindicato, é um ativo sindical. Mas para os partidos, é um eleitor. E quando se olha para o trabalhador como eleitor, já se tem a propensão de ser simpático em pontos que nem têm a ver com a relação laboral, mas têm a ver com uma gestão de emoções, de prometer para conquistar o voto. Dar para conquistar o voto. E esta ideia de dar para conquistar o voto foge ao âmbito laboral. No âmbito laboral há direitos, há obrigações, há relações laborais. Na parte política partidária é dar
para receber um voto. E, portanto, aquilo que eu tenho medo é que se transforme esta alteração, esta negociação, numa negociação extra-relações do trabalho. E que tenha muito mais a ver com acordos políticos, acordos partidários, que não têm a ver com as relações do trabalho. E, portanto, aí preocupa-me, porque de alguma maneira foge, e naturalmente não estamos a reivindicar ter o papel de legislador, nada disso. Nós, enquanto concertação social, é para consertar exatamente as relações laborais e sociais. O legislador é o legislador, mas o legislador não deveria utilizar o Código do Trabalho como arma de negociação política. Vamos olhar então para a energia, como a Sandra já anunciou, e a começar, obviamente, pelo petróleo. Mesmo com o anunciado cessar-fogo no Médio Oriente, o petróleo só registrou, digamos, um alívio temporário. O país e a indústria, em particular, precisam, nesta altura, de mais apoios do governo? Neste momento, a pergunta é difícil de responder porque não temos a noção de quando é que este conflito normaliza. Há, naturalmente, como há sempre, um fenómeno que é o fenómeno de especulação. Aquela zona está nos dados disponíveis que representa cerca de 20%. Ora, deveríamos ter, portanto, hoje 20% do problema. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que houve, naturalmente, o fenómeno especulativo que contaminou todo o mercado. E esse não se trava. E por isso os preços têm subido. O gás, ainda na outra semana, tinha registrado mais de 70%, e quem todos os dias mete gasolina ou gasóleo no carro percebe bem a diferença entre uma coisa e outra. Portanto, estamos aqui com uma dificuldade no cidadão comum. Agora imagine-se nas empresas, sobretudo nas eletrointensivas, aquelas que são grandes consumidores de energia. Bom, naturalmente que isto representa um custo muito significativo. Já foram anunciados alguns apoios nesses casos. Exatamente, e nesse caso consegue-se impedir que o custo seja repercutido no mercado, até porque em muitos casos não há aquilo que os economistas chamam elasticidade no preço, ou seja, não é possível repercutir no preço o aumento de custo, e portanto estas medidas têm sido medidas de alguma maneira têm feito algum travão nesta inflação. Mas a questão que colocou, e muito bem, e isto é suficiente, depende do tempo que durar. Se demorar muito tempo, não são suficientes. Se conseguirmos atenuar, podemos conseguir. Mesmo sem sabermos quando fica resolvido este conflito, todos os analistas avisam que vai levar meses até recuperarmos os preços pré-guerra. E o que eu pergunto é: como é que avalia o que está a ser feito pelo governo com outros países como Espanha aqui ao lado, que em vez de avançar em medidas pontuais semana a semana, avançaram logo com um grande pacote de apoio a cidadãos e empresas? Muito bem, essa é uma questão, e temos que ter em conta que nós, juntamente com a Espanha, já vivemos numa ilha energética na Europa, porque esta fronteira que nos é imposta pelos Pirineus já nos separa da Europa e já nos separa... Prejudica-nos em algumas coisas, mas beneficia-nos também noutras, não é? Exatamente, e bastantes. Mas aqui na energia separa-nos de ter acesso a uma energia a preços mais adequados. Mais competitiva. Mais competitivos, porque nós estamos afastados da Europa e, portanto, não atravessamos os Pirineus como os países que estão ali no centro conseguem, digamos, partilhar essa energia. Em relação à Espanha, ainda pior, porque a Espanha tem energia nuclear e nós em Portugal não temos. Não estou a fazer a apologia da energia nuclear, estou a constatar que Espanha tem, nós não temos. Isso significa que os nossos custos energéticos são mais elevados. É verdade que investimos muito nas energias renováveis, mas ainda não são suficientes para aquilo que a indústria necessita. E por isso, por exemplo, no setor dos transportes, se nós não tivermos as mesmas medidas que têm os nossos parceiros espanhóis, a nossa competitividade para em Vilar Formoso, em Badajoz. Não temos, neste momento, porque houve um esforço, neste momento, de, sobretudo, procurar colmatar esta dificuldade com linhas de crédito. E aqui, mais uma vez, um elogio ao Banco Português de Fomento, que, naturalmente, de imediato disponibilizou essa capacidade. E o dinheiro está a chegar? O dinheiro está a chegar. O que vamos precisar é, se mantiver esta dificuldade, que, porventura, estas linhas de crédito
traduz-se em quê? Em juros. Juros significam custos. Custos significa, de novo, aquilo que não queremos, que é, naturalmente, ter condições diferentes daquilo que têm os nossos parceiros europeus. Ainda por cima com a perspectiva de um aumento das taxas de juros. Exatamente. Esse é o ponto que vai estar sempre em cima. Quando são linhas de crédito, os juros fazem galopar o custo. E por isso precisamos ter aqui um equilíbrio. E o Governo tem estado disponível para nos ouvir e perceber estas dificuldades. Estamos todos agora na expectativa de quanto tempo é que vai durar este conflito e, sobretudo, esta gestão mundial, que é uma gestão da imprevisibilidade. Que tipo de medidas é que ainda não foram tomadas pelo nosso Governo e que já podiam ter sido colocadas em prática? Naturalmente gostaríamos mais de medidas que não fossem linhas de crédito e fossem apoios diretos. Porquê? Porque isso não traria os tais juros e não traria os tais custos. Por exemplo? Mas temos medidas diretas de apoio às empresas e ao seu investimento. Mas nós temos que ter esta noção que neste momento não sabemos quanto tempo vai durar este conflito. Agora, se o conflito demorar, naturalmente que terá que haver necessariamente, sob o risco da nossa indústria e as nossas empresas deixarem de ser competitivas. Nós estamos a competir à escala global. Se nós não conseguirmos travar estes custos, quando apresentarmos nos mercados internacionais o mesmo produto ou um produto que tenha pouca diferenciação, que o preço seja determinante, naturalmente que as empresas que apresentarem um preço mais elevado vão perder competitividade. Isto afeta também o consumo, porque afeta o rendimento disponível das famílias. Uma das medidas que se fala muito é o IVA zero na alimentação. O Ministro das Finanças não gosta da medida porque acha que fica... Também concorda com ele? Eu concordo, porque acho que o IVA zero é tratar igual o que não é igual. Ou seja, vai nivelar o poder de compra de todos quando o rendimento não é igual. Porque é que para quem tem um rendimento elevado e para quem tem um rendimento baixo, porque é que vamos descontar o IVA da batata, ou do arroz, ou do feijão, ou do que seja? Mesmo estando a falar de cabaz essencial de produtos. Mesmo estando a falar, sou favorável a que haja um serviço social, sou favorável a que haja um apoio direto a quem necessita desse apoio. Uma botija de gás solidária, por exemplo. Com certeza, é uma botija de gás solidária. Se falarmos em cabaz básico solidário, também estou favorável. Agora, o mesmo cabaz ser IVA zero a quem necessita dessa solidariedade e a quem não necessita, eu aí de facto não vejo que seja uma boa medida. Além que precisamos sempre definir quais é que são os produtos que fazem parte desse cabaz. Então agora é o Estado que escolhe a dieta de cada um. Por exemplo, a melancia pode ser, o melão não, a batata sim, a cebola não. Introduz uma discricionariedade. Seria muito mais favorável, sabe a quê? À questão dos produtos alimentares. Porquê é que os produtos alimentares são taxados a IVA à taxa máxima? Apenas porque têm uma transformação. Nem todos. Não, dou um exemplo. Se for uma... Os transformados, sim. Exatamente, se for uma fruta em calda, que é uma transformação só por aumentar a duração, digamos, da fruta, já tem IVA à taxa máxima. Porquê? A salsicha tem IVA à taxa máxima. Porquê? Porque é que o bife da vazia tem a taxa mínima e a salsicha à taxa máxima? Porque é que o Nestum, que é a base da alimentação precisamente dos escalões mais baixos, porque é que tem taxa máxima? Esta questão é que não consigo compreender, que é, naturalmente, as opções de transformação dos produtos. Se eu comprar um peixe, que esta ainda é mais crítica, um peixe fresco, a taxa é a taxa de IVA baixa. Se esse mesmo peixe estiver congelado, já tenho a taxa de IVA máxima. Porquê? Então isto é uma forma de incentivar a indústria? Deixe-me fazer mais uma pergunta. Uma consultora admite esta semana que as insolvências a nível global podem aumentar 3% por causa do aumento da fatura energética. Em Portugal também podemos ter um efeito semelhante? Nós podemos ter um efeito de as empresas deixarem de ser competitivas se tiverem uma diferenciação apenas pelo preço
e se os custos com a energia tiverem que ser repercutidos no preço final, deixamos de ser competitivos. Isto Mas não admite o aumento de encerramento? Eu não seria tão dramático. Eu creio que nós temos procurado sempre ter um discurso um pouco dramático, um pouco melodramático, mas consciente. Ou seja, nós não fazemos de conta, mas também procuramos não ter um discurso um bocadinho inflamado. Estamos preocupados. Estamos preocupados porque, naturalmente, a economia é cada vez mais global, a concorrência é cada vez mais global, a diferenciação é fundamental e há muitos produtos que depois a diferença é o preço. Nós, muitas vezes, criticamos aquilo que são as condições de trabalho, sociais, de países da Ásia ou do Extremo Oriente, mas compramos esses produtos. E não estamos a ver se eles são amigos do ambiente, se não são, se têm a taxa de carbono, como nós aqui na Europa temos. E este é o problema da Europa, que aposta na sua indústria, e fixa todas as condições e as regras e todos os impostos verdes em cima da indústria, e achamos bem que haja esse cuidado com o ambiente, mas achamos mal que não se tenha em conta o que está a acontecer no resto do mundo. E por isso, não queremos ser acusados de negacionistas, mas queríamos muito aquilo que está a acontecer neste momento na Europa e que já está a acordar, a indústria automóvel, por exemplo, que se enredou tanto em tantas regulamentações que passou a produzir onde? Na China? Lá fora. E a nossa indústria e os postos de trabalho, o que aconteceu? Minguaram e desapareceram. E encerraram. Este é o violento despertar que teve grande parte da nossa indústria europeia, que naturalmente Portugal não é imune. E por isso é importante nós, quando temos sempre estas boas ideias de salvar o mundo, fazer as transições energéticas e tudo mais, que é tudo muito importante, mas percebermos que ou regulamentamos o que nos chega à Europa também e aplicamos à entrada, à fronteira, regras para precisamente estarem naquilo que é o level playing field, ou seja, nas mesmas condições de mercado, ou então o que estamos a fazer é deixar entrar produto externo sem regras ambientais, nem laborais, nem de coisa nenhuma, e depois nós que cumprimos tudo isso, naturalmente não somos competitivos. Já lhe vou pedir um gosto musical, enfim, um tema musical para fecharmos. Queria só fazer-lhe uma última pergunta e que tem a ver com as alterações de política de imigração que foram feitas. A situação melhorou ou piorou na perspectiva das confederações patronais? Ou seja, o número de imigrantes que conseguem hoje ter acesso, porque a mão de obra é muito escassa em Portugal, essa situação equilibrou-se ou não? Pelo menos evitou-se um aspecto que é sermos uma plataforma de imigração para a Europa. Muitas vezes nós éramos uma sala de espera para a Europa. Éramos só a porta de entrada? Éramos só a porta de entrada. Entravam em Portugal para encontrar o visto Schengen e obtido o visto Schengen, que permite estar em qualquer parte do mundo, então, em qualquer parte da Europa, então havia essa, digamos, essa escala técnica. Mas a falta de mão de obra continua a ser muito sentida. Isso continua a ser muito sentida e por isso é importante nós conseguirmos criar condições para os trabalhadores estrangeiros trabalharem em Portugal, mas não apenas trabalhar em Portugal, quererem e poderem viver em Portugal. Nós temos que oferecer mais do que um posto de trabalho, temos que oferecer um projeto de vida. E as pessoas têm que estar em Portugal, mas com condições de trabalhar. E para isso precisamos de escolas, precisamos de hospitais, precisamos de todas as condições que um cidadão português tem. Ora, trazer apenas trabalhadores, dar-lhes um cartão de contribuinte e não lhes dar um cartão de cidadão, isto aqui é que de facto é injusto. Porque é bom para ser tributado, não é bom para viver e ter os seus direitos de cidadania e poder comprar uma casa e poder pedir um empréstimo. Portanto, nós somos favoráveis a que vamos abrir as portas aos trabalhadores que temos condições para oferecer um projeto de vida. Se é só para amontoar, perdeu-se uma expressão, sem ter uma noção de onde vão trabalhar, onde vão viver, então isso naturalmente que seria mau. Nós deveremos ser um país de portas abertas, mas ter bem a noção que a nossa economia
é uma economia de recursos escassos e necessidades abundantes. Não é o contrário. Se fosse o contrário estaria bem. Mas nós somos de recursos escassos. Estamos então a terminar. Quer revelar-nos e explicar um bocadinho qual foi a sua escolha musical para terminarmos hoje a nossa conversa? Com certeza. Olha, hoje pensei num tema que é o We Shall Overcome. Um bocadinho uma tradução livre. Vamos vencer ou vamos conseguir. Isto começou por ser um hino religioso e tornou-se o hino do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, mas ainda hoje é um mantra coletivo de esperança e de resistência, e por isso, para além deste contexto que é fundamental, e tornou-se claramente o hino dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, mas hoje, ao trazer este We Shall Overcome Someday, onde algum dia vamos conseguir, é sobretudo para expressar aquilo que foi o sentimento da nossa conversa de hoje, que é esta ideia de uma determinação e de uma ideia de superarmos o medo e reafirmarmos a confiança em dias melhores. E isso resulta muito nesta necessidade de sentirmos a esperança de forma profunda e compartilhada, ou seja, aquilo que falava há bocado. Nós precisamos de compromisso, para compromisso precisamos de ambição e sobretudo precisamos de confiança. Numa sociedade só avança se cooperarmos, não é se combatermos. E aquilo que hoje noto muito na nossa sociedade é muito de combate e não de colaboração. E de alguma divisão artificial ou não. Absolutamente. Fica feita então a escolha musical de Hermínio Monteiro, Presidente da CIP, convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço. A entrevista contou com o cuidado técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo, a imagem de Ricardo Fortunato. Voltamos na próxima semana. Uma boa semana.